Bom dia a todos e todas, meus queridos irmãos e irmãs. 15 de novembro, dia muito importante para o nosso país, para o futuro dos nossos 5.000 e não sei quantos municípios. Nossa oração desde cedo é para que Deus oriente a cada um cumpra o seu compromisso cívico, político, né, como cidadão desse país. Hoje, dia 15 de novembro, também é o dia, eu costumo brincar com essa frase, né, o primeiro golpe a gente nunca esquece, né? Hoje é o dia da proclamação da República, que infelizmente foi um golpe, o primeiro golpe militar, né, da história do Brasil. Então, espero que bom, tá dado o meu recado, né? Para quem sabe ler, para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Por falar em pingo e letra, eu me lembrei do Sermão do Monte, quando Jesus fala: nenhum pingo cairá da lei, nenhum pingo cairá das minhas palavras, mas todas se cumprirão. Então, nós temos, como discípulos de Jesus de Nazaré, uma confiança muito grande de que o Senhor está conosco e haja o que houver, quem decide o nosso destino, o nosso futuro, é o Senhor Jesus Cristo. Tem aquele cântico que nós costumamos cantar, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, né? Quem compôs esse cântico foi muito feliz nessa colocação, porque descreve muito bem aquilo que nós temos crido, né, nesses tempos difíceis, né? São as trevas da situação política do país e do mundo que tornam mais preciosa ainda a luz de Jesus Cristo, né? O exemplo de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, que iluminam o nosso caminho, o nosso proceder, a nossa vida. Bom, meus irmãos, vamos lá então. Nós estamos caminhando para o fechamento do nosso curso, devemos ter aí mais 3 ou 4 aulas até o início de dezembro. E espero que todos estejam percebendo que nós abandonamos, aliás, abandonamos não, nós ultrapassamos o Antigo Testamento, né? E entramos então no território do Novo Testamento, o território de Jesus Cristo. E vamos ficar aqui apenas nas palavras de Jesus Cristo. Eu tenho usado as últimas aulas para mostrar como é que fala? O corte, a descontinuidade, essa é a palavra, descontinuidade, por um lado, né? É claro que Jesus dá continuidade ao ministério profético, ele dá continuidade, ele cumpre todo o Antigo Testamento, mas nesse quesito da relação com bens, há uma profunda descontinuidade em relação à religião dos fariseus. Então, na medida em que nós vamos caminhando para o final, você pode fazer você já tem condições, nós já temos condições de fazermos esse julgamento. Julgamento mesmo, julgamento no sentido de discernimento. As nossas igrejas estão em linha, ou melhor, e por outras palavras, estão em linha com a religião dos fariseus, ou estão em linha, em continuidade com o caminho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo corta uma relação com essa religião ritualística, cheia de estereótipos, né? Mas que não cumpre a tradição de Moisés nem dos profetas, e somos agora desafiados por palavras de Jesus Cristo que tornam desnecessário dizer, e esse é o ponto, desnecessário dizer que elas estão em ruptura, em descontinuidade com a religião dos fariseus. E cada um de nós vamos ter que fazer essa escolha. Não é uma escolha, desculpem, não é uma escolha institucional, em primeira mão. Também não é uma escolha denominacional.
não é uma escolha eclesial, é uma escolha pessoal. Somos eu e você, cada um de nós, que tem que ouvir o chamado de Jesus Cristo e decidir segui-lo por causa de Jesus Cristo, contra quem quer que seja. Inimigos de fora, inimigos de dentro. Isso é imperioso. Nós não somos adeptos daquela doutrina católica, fora da igreja não há salvação, embora eles tenham dado uma nova interpretação a esta cláusula após o Vaticano II. Nós, protestantes, perdemos o direito de dizer que a nossa igreja salva ou que quem está na nossa denominação tá salvo e é automaticamente seguidor de Jesus. Nós perdemos isso. Se nós quisermos sustentar essa cláusula, nós temos que voltar para a Igreja Católica, porque é lá que esta cláusula ainda tem fortíssimas vinculações institucionais. Isso não é um ataque à Igreja Católica, mas é um apontamento na diferença doutrinária. E isso, é claro, não estou falando aqui nenhuma novidade. Então é com essa palavra que eu queria começar a nossa aula de hoje, dando seguimento, em continuidade, né, com o que nós temos tratado nas últimas aulas. Eu quero chamá-los hoje, aula 43, quero chamá-los hoje a Jesus e o Sermão. Jesus e o Sermão do Monte. Aí você pode dizer, tá, mas já não tratamos do Sermão do Monte? Claro, já tratamos do Sermão do Monte. Então eu não vou falar sobre Jesus e o Sermão do Monte. Eu vou falar sobre Jesus e o Sermão da Planície, ou chamado Sermão do Vale, né? Muita gente, ou quase todo mundo conhece, mesmo quem não é cristão, quem nunca leu a Bíblia, já ouviu falar do Sermão do Monte, a ética do Sermão do Monte, né? Todas estas expressões. Mas poucas pessoas percebem, deixa eu mudar aqui um pouco a minha câmera, que parece que está dando muito reflexo no meu óculos, ok. Poucas pessoas percebem que em Lucas existe um paralelo diferente, mais curto, do Sermão do Monte, em que o Lucas situa Jesus numa planície. Então, Lucas capítulo 6, nós vamos ficar hoje no capítulo 6 em alguns versículos. No capítulo 6 de Lucas, versículo 17, fala assim: descendo Jesus com eles, parou numa planura, numa planície, num vale, né? Então, é comum entre os estudiosos bíblicos contrastarem esses dois sermões, né? A versão mateana de Mateus, chamada Sermão do Monte. Mateus situa Jesus no monte por propósitos dele mesmo, né? do seu evangelho, e Lucas vai situar Jesus no vale, na planície. Isso não tem grande relevância, é apenas para a gente comparar o teor dos sermões, né? Então eu vou colocar aqui um pouco hoje lado a lado para a gente fazer esta comparação, né, sinótica entre os dois sermões. Já antecipo que o sermão de Lucas é mais resumido do que o sermão de Mateus, que vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus, né? 5 ao 7 é o chamado Sermão do Monte. É claro que ninguém precisa afirmar que Jesus pregou esse sermão tal e qual ele está registrado. Então ninguém precisa perguntar, ai meu Deus, então ele pregou no monte ou no vale? É claro, e isso é perfeitamente aceitável e razoável, que Jesus tenha dito estas coisas que estão registradas em Mateus e estão registradas em Lucas, diversas vezes, em diversas situações. E uma das evidências disso é que os discípulos memorizaram essas falas de Jesus, né?
E eles não tinham inteligência artificial, ora bolas, né? Eles memorizaram. Então, essas são palavras de Jesus, ditas, reditas, repisadas muitas vezes. E é claro que Jesus pregou nos montes, e é claro que Jesus pregou nas planuras. O que nós temos em Mateus e Lucas é a opção redacional, né, do evangelista de situar Jesus ou no monte ou na planura. Mas isso aqui para nós tem pouca relevância. Entrando no texto a partir do versículo 20, tá? Esse é o texto que eu vou trabalhar, a Irene vai anotar, Lucas 6. Eu li o versículo 17 apenas para provar que Jesus está no vale. Eu vou trabalhar com vocês hoje dos versículos 20 ao 26, tá? O versículo 20 ao 23, tá? Do 20 ao 23, são as bem-aventuranças. São as bem-aventuranças de Mateus 5, porém resumidas. Por quê? Porque Lucas vai citar apenas 4 bem-aventuranças. E em Mateus tem 9 bem-aventuranças. Então a gente poderia dizer, por que essa diferença e tal? Eu vou mostrar para vocês que isso é irrelevante, ok? Por quê? Porque aqui em Lucas, quando ele fala bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que agora têm fome, bem-aventurados os que agora choram, bem-aventurados os perseguidos, trata-se da mesma classe de pessoas. Então, se você aplicar esse princípio lá em Mateus, você não precisa pensar assim, Mateus abrangeu mais pessoas, Lucas menos pessoas, qual a importância disso? Eu diria, na prática, nenhuma. Nenhuma. A não ser que, claro, Mateus foi mais rico, ele apresenta um texto mais rico, né? Mas eu defendo a ideia de que estas pessoas pobres, pacificadoras, puras, eu estou misturando Mateus com Lucas, né? Misericordiosas e tal, são as mesmas pessoas, não são 9 classes de pessoas ou 4 classes de pessoas como está aqui em Lucas, ok? A palavra bem-aventurado é mais do que isso, você vai ouvir e ler em qualquer exposição das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, ela é além do que a nossa língua portuguesa consegue traduzir. Ela tem uma palavra grega, ela vem de uma palavra grega chamada makarios. Daí a palavra macarismos, que pode encontrar em algum manual mais técnico, né? Mas ela representa a plena bênção. Não apenas a bênção do pão de cada dia, a bênção de uma resposta de oração, essas bênçãos do cotidiano. Não. A palavra bem-aventurado significa a bênção última, o estado pleno de felicidade, de realização. Então prestem atenção nisso, né? Em português, nós traduzimos nas Bíblias mais antigas como bem-aventurado. Eu gosto de destruir as palavras, no bom sentido, né? Destruir para ver o que elas têm dentro, fazer uma análise etimológica dela, né? Então, a palavra aventurado vem de aventura. A palavra aventura vem de vir, aquilo que está para vir. Então, olha que bonita a tradução em português, quando ele fala assim, boas coisas estão para vir. Você tem experimentado o bem de Deus, as bênçãos de Deus, misturadas com tristezas, com dissabores, com infelicidades, com perigos, com tristezas. Mas a bênção aqui da bem-aventurança significa bem há de vir. O bem, o supremo bem há de vir. Então é uma bem-aventurança que nos chama para o amanhã, para o havir, né? Então, ao invés de pensarmos assim, meu Deus, hoje eu estou vivo, que será amanhã? Que me trará o amanhã? Jesus está dizendo, boas coisas, o supremo bem há de vir.
Então, se vocês são pobres agora, se vocês passam fome agora, se vocês estão sendo perseguidos agora, abram o peito para o amanhã, porque o amanhã trará a plenitude. Não o amanhã escatológico, né? Mas o que Deus está preparando, Deus já está no amanhã. E do amanhã nos chama. Então a nossa religião não é uma religião apenas de memória, né? Grandes coisas Deus fez no passado, as grandes coisas, os grandes milagres, agora o futuro e tal. Não. Nós somos uma fé de memória, sim, nós fazemos memória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fazemos memória das grandes ações de Deus na história, mas nós também somos uma fé de promessas. E a promessa nos empurra para o amanhã. Aliás, nos empurra não, ela está à frente de nós e ela nos atrai para o amanhã. Então, de novo, eu lembro aquela música que eu falei no início, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, esse é o sentido da palavra bem-aventurança. A pergunta que nós vamos ter que responder hoje é a seguinte: o que há de bênção em ser pobre? O que há de bênção em sofrer privações? Qual é a bênção? Quer dizer, isso aqui é uma ironia? É um tapa na nossa cara? O que Jesus quis dizer com isso? Que eu sou bem-aventurado se eu estiver sofrendo ódio, né? Agora vem, então, sofrendo perseguição, ódio, né? Porque a última bem-aventurança é bem-aventurados são vocês que, né, são odiados, perseguidos e tal. Que bênção há nisso, né? Essa pergunta é justa. Se qualquer um de nós estivéssemos lá, a gente poderia levantar a mãozinha para Jesus e falar assim: Senhor, peraí, o senhor já passou fome? Por favor, né? Não há bênção nenhuma nisso. Não há bênção nenhuma em viver a vida chorando. Então, assim, o que é isso, né? Jesus tem que ter falado palavras racionais, palavras inteligíveis, né? Agora vem uma novidade exclusiva de Lucas. Lembra que eu falei para você? Do 20 ao 23 são as bênçãos, tá? Uhum. E do 24 ao 26 ele faz uma antítese. E essa antítese, como está aqui, é texto exclusivo de Lucas. Ou seja, Mateus e Marcos não registram. Pode ser que a gente encontre algum traço paralelo. Mas como estão aqui em contraposição às bem-aventuranças, é um texto exclusivo de Lucas. E ele faz uma antítese exata às bem-aventuranças. E eu vou chamá-las de malaventuranças. Malaventuranças. Não é malaventurança, é mal-aventuranças. Mal-aventuranças. Se você procurar aqui na Bíblia, não está escrito mal-aventuranças. Mal-aventuranças é por minha conta, só para colocar em contraste, né, os ditos de Jesus registrados em Lucas. Em Lucas, a palavra é ai de vós. Ai de vós. Então, essa mal-aventurança, esse ai de vós, que em grego é o ai, mas não é mineiro, né? É uma tentativa de traduzir o gemido do hebraico, que você vai ver nos profetas, vai ver espalhados pela Bíblia, vai ver naquele sermão que eu ministrei aqui, o sermão 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vai aparecer no Apocalipse, né? Faltam 3 ais, né? Ai de Babilônia, ai da grande cidade, ai daqueles que moram na terra e tal. Então, você pode colocar no lugar desse ai o gemido, né? Aquela coisa, ai, meu Deus, né? Então, ele não é, na verdade, um gemido apenas de maldição, como pode parecer o contrário de bendição, né? Mal-aventurança, mas é um mal e um ai no sentido de lástima, de lamento, como quem chora por um
morto por uma tragédia. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Então é isso... A referência das mal-aventuranças? É assim, acho que eu não falei, né? Do 24 ao 26, tá? Que é o bloco seguinte. Então, com isso eu fecho do 20 ao 26, tá? Então, repetindo. Do 20 ao 26 nós vamos estudar hoje. Do 20 ao 23 são as bem-aventuranças. Do 24 ao 26 as mal-aventuranças. Tá. Eu digo mal-aventuranças porque é contraste com bem-aventurança. É advérbio, não é adjetivo, né? Uma aulinha de português, 8ª série, né? E eu não estou falando má-aventurança, né? Mas-aventuranças, mal-aventuranças. Mas como eu disse, não está escrito na Bíblia mal-aventurança, está escrito ai. E esse ai é um ai de Jesus que fala ai de vocês. Esse ai de vocês, ele também tem aquela conotação de futuro, né? Vocês agora riem, mas ai de vocês por causa do que o futuro traz. Uma ameaça. O futuro não é... Então, eu não vejo tanto uma ameaça, mas um lamento. Ok. Entendeu? Tipo, um lamento. Uma coisa que inexoravelmente vai acontecer. Isso, exatamente. Tipo assim, vocês não veem. Eu lembrei agora daquele ai sobre Jerusalém, né? Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te livrar e você não quis. Agora eu digo, a sua casa ficará deserta. Então, é como se Jesus estivesse vendo a felicidade dos ricos e dizendo assim, ai de vocês, se vocês pudessem ver o amanhã, se vocês pudessem ver o que vocês estão plantando, o que vocês estão trazendo. Hoje vocês riem, mas se vocês soubessem o que vem amanhã. Então nós vemos aqui, agora eu vou ler os textos, colocando lado a lado, né? Vocês veem aqui o seguinte, aquilo que a sociedade ao redor de Jesus, a sociedade do século I, para não dizer a nossa, e todas, chamam de desgraças, de uma vida perdida, Jesus está chamando de bênção. E aquilo que a sociedade aplaude, a sociedade do século I e todas as outras, inclusive a nossa, aplaude, Jesus fala, ai de vós, vocês estão cavando um abismo do qual não vão escapar. Então eu espero que ao ler agora, vocês percebam a dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo. Que o ganhar está no perder. E o perder procede do acumular. E isso vai estilhaçar, destruir a teologia da prosperidade e vai fundamentar o que nós estamos estudando como teologia da generosidade, porque generosidade envolve perder, envolve desacumular, inacumular, né? Então agora eu vou ler lado a lado, tá? Então eu vou ler primeiro o versículo 20 com o 24, tá? Então prestem atenção. Bem-aventurados vocês, o pobre, porque de vocês é o reino de Deus. Do outro lado, versículo 24. Mas ai de vocês, ricos, porque vocês já têm a consolação. É o reino de Deus, de um lado. E do outro lado, vocês se consolam com suas próprias riquezas. E isso é tudo que vocês terão. A segunda parelha, tá? Versículo 21a de Lucas, com versículo 25a. Então, a bem-aventurança. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque serão fartos. 21a com? 21a com 25a. Tá? Vou ler agora o 25a. Ai de vocês que agora estão fartos, porque virão a ter fome. Que loucura, né? De um lado tem fome e essa fome vai levar à fartura. E de outro lado, fartura que vai levar à fome, à escassez, à privação. Olha isso com olhos de economia global, né? Olha o que é a partilha de um lado e a acumulação do outro. Terceira parelha, versículo 21b. Eu não vou falar os dois para você não se perder. 21b, tá?
primeiro a bem-aventurança, depois eu cito a mal-aventurança. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque haverão de rir. E agora a mal-aventurança, versículo 25b, tá? 25b. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de lamentar e chorar. Percebam como os termos estão simetricamente invertidos, né? Bem-aventurados que choram, porque haverão de rir. Depois, ai de vocês que riem, porque haverão de chorar. Então é uma antítese direta, né? Isso é redação de Lucas, né? Genialmente apontadas aí. A quarta parelha é a final e ela é um pouco mais longa, versículo 22 de a bem-aventurança, né? Versículo 22. Bem-aventurados são vocês quando os homens os odiarem e quando os expulsarem da sua companhia, injuriarem vocês, rejeitarem o seu bom nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Por causa do Filho do Homem. Do outro lado, Lucas, um pouco mais econômico, a mal-aventurança, né? Ela é um pouco mais sucinta, então aqui a bênção é maior do que a maldição, tá? A maldição está no 26a, então, bem-aventurado quando vos odiarem. Bem-aventurados vocês quando essa sociedade odiar vocês. E do outro lado, olha a maldição. Ai de vocês quando esta sociedade os elogiar. A palavra está exatamente assim. Vou ler no português culto, né? Ai, eu estou fazendo um esforço aqui para traduzir para a linguagem atual e pode ser que eu tenha me perdido em alguma flexão aqui. Mas a linguagem culta da atualizada diz assim: ai de vós quando vos louvarem. Então, cuidado, né? O corte, a descontinuidade provocada por Jesus Cristo vai produzir ódio na sociedade que dá continuidade ao sistema, né? E vai produzir louvor, elogio, conforto naqueles que seguem o sistema vigente, quer seja fora da igreja, quer seja dentro da igreja, porque a igreja não salva. Lembra do meu comentário no início? Então isso aqui engloba as pessoas, os sistemas. E a igreja é um sistema, um subsistema dentro do sistema social. Não tenha dúvida disso, ok? Por fim, junto com esta bênção e junto com esta maldição, tem um complemento. Daí não é parelha mais. Não, é uma parelha, mas ela é complemento desta bênção e maldição. Tá? Depois eu vou ler inteira para vocês perceberem. Então, ele fala assim, ó, regozijai-vos, digamos assim que é uma cláusula de encerramento. Tá. Mas ela ocorre tanto na coluna da bênção, que é a esquerda, né, quanto na coluna da maldição, que é a direita. A minha mão aqui, irmãos, minha mão. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. No lado da maldição está em branco, não tem. Essa cláusula está em branco, tá? E concluindo agora, de novo, na coluna de cá, vou falar assim para não confundir ninguém, né? Na coluna do lado de cá, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, do lado de cá, vocês estão em linha com Jesus Cristo e com a tradição dos profetas. Então, esse sofrimento que vocês estão assumindo os coloca em solidariedade, em companhia dos justos da história, ok? Sim. Do lado de cá, cuja cláusula está parcialmente em branco, termina assim: porque assim procederam seus pais,
os dos ricos, fartos e felizes. Tá. Assim procederam seus pais com os falsos profetas, aqueles com os quais Jesus rompeu. Mas há uma classe de pessoas que rompe com Jesus Cristo e dá continuidade a esse sistema. E nesse sistema, vocês não estão sozinhos nesta comodidade, nesta segurança, naquilo que você fala do louvor mútuo. Vocês se reforçam. Vocês não permitem que o aguilhão do evangelho fira a consciência de vocês, né? E vocês se louvam mutuamente. Oh, irmão, que bênção, né? Oh, irmão, que bênção. Olha, está aqui nosso irmão, vai contar um testemunho. Olha, que bênção e tal. Vocês se elogiam mutuamente. E ao fazerem isso, vocês se colocam em solidariedade com os seus pais perversos que agiram assim com os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas do passado? Aqueles que diziam para o povo, está tudo bem, está tudo bem. Você entregou os dízimos? Você praticou os rituais? Você lavou as mãos? Então está tudo bem. Ah, você tomou a casa do órfão, da viúva? Olha, mas de acordo com a nossa lei, está correto, paciência, né? Então é muito legal ler, já vou terminar para dar espaço, é muito legal ler estas bem-aventuranças no Sermão do Vale, né? No Sermão da Planura, da Planície, porque ele é um pouco mais sucinto, mas ele coloca em duas colunas, né? A coluna das bênçãos com essa mão, né? E a coluna das maldições com essa mão. Antes de dar a palavra... Eu só quero saber a referência desse último, você não falou. 26. Vai até o 26, né? Então, o último é o 26. É 23 de um lado com 26 do outro, desculpa. Tá? 23 com 26. Depois você pode fazer esse exercício em casa. Eu vou colocar a lição lá durante a semana. Você pode ver a coluninha que eu fiz, né? Colocando versículo por versículo e tal. Deixe-me apenas ler, então, a última parelha completa. Só para vocês... Tem mais uma? Não. A última, essa que eu li por pedaços, eu vou leu. ler a última. Okay. De um lado, o versículo 22 e 23, tá? Tô só repetindo, não precisa anotar. E do outro lado, 26. Então, a maldição é mais curta do que a bênção, tá? Então, vou ler completa agora. Bem-aventurados, vou ler na linguagem culta que está aqui, vocês vão entendendo, né? Que vocês estão acostumados com a linguagem da Bíblia. Bem-aventurados sois, vós, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso bom nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, nesse dia, quando isso acontecer, e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Jogou para o eterno amanhã, né? Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Do outro lado agora, a maldição, também lida de uma vez. Ai de vós, quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas, ok? Vou agora, então, propor uma chave de leitura para começar a deslindar esse texto. A pergunta que eu fiz agora há pouco, e vou propor agora uma chave... Oi? Tem algumas... Não, eu só quero dar essa chave de leitura porque acho que ela resolve algumas coisas. A pergunta que eu deixei pendente antes dessa leitura é a seguinte: que bênção há vamos ver aqui, na pobreza, na fome, no choro e na rejeição? Vamos resumir assim, né? As quatro bem-aventuranças. Que bênção há em ser pobre, passar fome, viver a vida chorando e ser odiado por todos? Completada agora com a segunda pergunta. Que problema há, meu Deus do céu, em ser rico, em ter fartura,
em viver a vida feliz e em estar plenamente integrado com a sociedade ao ponto de ser aplaudido por ela. O que há de bênção no primeiro estado e o que há de mal? Qual é o problema com esse segundo estado? A cláusula que eu quero propor aqui é esta que aparece na última bênção, tá? Que aparece também em Mateus. Deixa eu puxar aqui. Peraí. Deixa eu puxar aqui também em Mateus, só para fortalecer o meu ponto, o meu argumento. A cláusula é esta: por causa do Filho do Homem. Ela aparece apenas na última bênção, na última bem-aventurança, por causa do Filho do Homem. Então, a chave de leitura que eu estou propondo é esta: aplicar esta cláusula, esta chave, cláusula vem de chave, né, de clave, né? Esta pequena chave, cláusula, né? Aplicar esta cláusula por causa do Filho do Homem a todas as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados vocês os pobres por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado vocês que agora têm fome por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado vocês que agora choram por causa do Filho do Homem. E bem-aventurados vocês quando forem odiados, expulsos, rejeitados por causa do Filho do Homem. O que eu fiz? Eu considerei que o pobre, o faminto, o triste e o rejeitado é a mesma pessoa, tá? Então, se você concorda com esta primeira premissa, eu aplico a segunda. Logo, a cláusula por causa do Filho do Homem pode ser aplicada a todas as premissas, a todas as premissas anteriores, né? Bem-aventurados os pobres por causa do Filho do Homem, bem-aventurados que têm fome por causa de Jesus Cristo, vou dizer diretamente, né? Bem-aventurados que choram por causa de Jesus Cristo, bem-aventurados que são odiados, rejeitados, etc., por causa de Jesus Cristo. Então não há uma bênção a priori, não há uma bênção no estado da pobreza em si. A pobreza é a pobreza e ela não tem como dourar. Não tem como romantizar a pobreza. A pobreza é o que é, né? Se você já foi pobre, como eu fui pobre, muito pobre, né? Você sabe o que é a pobreza. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma em passar fome. Eu nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu acho que você imagina, né? Se já passou fome por uma circunstância ou outra, quer por pobreza, quer por privação ou qualquer outra circunstância, eu acho que você imagina que graça tem em passar fome, né? Especialmente quando essa fome lhe é imposta. Você não decidiu passar fome. Que graça tem em viver a vida chorando? Ser uma pessoa de espírito negativo, uma pessoa down, uma pessoa para baixo. Que graça tem nisso? Agora, se eu coloco esta pequena cláusula por causa do Filho do Homem, aí sim, aí nós chegamos ao público-alvo de Jesus Cristo. E o mesmo, então, eu vou propor para a segunda coluna. Ai de vocês ricos contra Jesus Cristo. Ai de vocês que agora estão fartos contra Jesus Cristo. Ai de vocês que agora riem contra Jesus Cristo. E ai de vocês que aceitam elogios contra Jesus Cristo. Que aceitam ser glorificados por coisas que Deus abomina. Contra Jesus Cristo. E então, o mal desse estado é ser a revelia da palavra de Deus. Eu sou rico porque eu mereço, porque eu trabalhei. E se eu tive que tomar e etc. e acumular do pobre, da viúva e do órfão, problema deles, sorte minha. Se eu estou farto, é meu trabalho, eu como quanto eu quiser. Eu pago quanto eu quiser por um bom restaurante, por uma boa garrafa de vinho. Dinheiro meu, não roubei, é meu. Isso é ser contra Cristo.
Viver a vida pelo prazer. Não importa se pessoas estão chorando, estão gemendo, estão sofrendo, não me importa. Não é comigo, cada um por si. Esta atitude é maldita e ela caminha para a solidão, caminha para a privação, caminha para a decadência e, pior de tudo, ela caminha para um encontro fatal com o justo. Então essa é a chave de leitura que eu quero colocar e com esta eu acho que nós já, segundo a minha proposta, nós deslindamos o texto. Então, com base nisso agora, a gente pode ir conversando a respeito das bem-aventuranças e mal-aventuranças. Ok? Como estamos? Okay. Deixa eu me achar aqui agora. Se tiver alguém novo aí no pedaço, eu não falei no início. Divulgue esta página, divulgue, compartilhe, né? Gente, ele não sabe pedir isso. Tá? Então, mas se você gostou, você compartilha e tal, para que mais pessoas sejam pelo menos desafiadas, fica engraçado. E outra coisa que eu esqueci de falar é que a Irene está aqui do meu lado, ativamente, anotando e seguindo e comentando, e ela vai passar para mim algumas perguntas e a gente vai conversando. Então, faça o possível para colocar ali seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Caso a gente não consiga, porque é difícil administrar tudo, eu respondo depois. Vai. O comentário do Mindu eu não estou encontrando. Ele diz que... ele pergunta se esses ais... Eu não estou achando, mas eu lembro da pergunta. Se esses ai de vós... se esses gemidos, né, tem a ver com aquela expressão de Jesus: no mundo passais por aflições? Bom, acho que não, Mindu. Acho que não, porque ele está se referindo a grupos diferentes, né? Eu acho que as bem-aventuranças se dirigem àquele grupo, né? No mundo vocês passam por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ali eu assim, de pronto, né? Relacionaria aquilo como uma bênção. Tipo assim, bem-aventurado vocês que passam grandes tribulações, porque o Filho de Deus está com vocês, porque a vitória minha é dada como herança para vocês. Ai daqueles que causam tribulações, né? Aí sim, ai daqueles que causam tribulações a esses justos do mundo, né? Aos profetas, aos justos, aos que sofrem perseguição, sofrem privações, porque não abrem mão da construção de um mundo justo, né? Então, nesse sentido, e quando ele fala que ai de vocês, ele está se referindo a um grupo, àquele grupo que não adere a Jesus Cristo, né? Então, se eu bem entendi, é nesse sentido. Mas se vocês quiserem pesquisar essa palavra ai, tem muitas na Bíblia, muitas, e ela representa o lamento do luto, o lamento da derrota, o lamento da doença, o lamento de Jó, o lamento da desgraça, da tragédia. E aqui Jesus está olhando para eles e com seu coração dizendo: ai de vocês, se vocês vissem como o riso de vocês vai virar tragédia, né? Mas vocês não podem ver. Aquela hora eu citei Jerusalém, ele fala, se não me engano em Lucas, ele fala assim: mas isso agora está oculto aos seus olhos. Jerusalém, Jerusalém, ele fala, se você visse, é até uma expressão muito bem construída, ele fala, se você visse, a que se deve a sua paz, mas isso agora está oculto aos seus olhos. Ou seja, a sociedade, a busca do prazer, ela não previne o dano. Veja agora o nosso mundo, né? O capitalismo. Será que os gênios capitalistas do mundo acreditaram que a exaustão do planeta iria levá-los à fome, à privação, à doença, à morte precoce? Né? Não, eles achavam que a ambição os levou à festa inconsequente,
né? E olha aí a palavra de Jesus se cumprindo, né? Se Jesus tivesse dito para nós no início do século passado, ele poderia dizer isso: ai de vós, os ricos, ai de vocês. Façam festa, comam mesmo, comam. Isso, se dediquem aos prazeres, consumam suas vidas, né? Como é que chama essa elite, essa suprema elite, né? Me faltou agora a palavra, as pessoas eles não falam elite, eles falam esses playboys do mundo, esses caras que vivem lá em cima do glamour, né? Me faltou agora a palavra que se usa para isso, que é quase uma nobreza secular, né? Uma nobreza econômica, né? Que nadam em dinheiro e etc. E Jesus diria para eles: isso, vão mesmo. Quero ver onde vocês vão. Onde vocês vão correr agora com seus carrões de 500 mil, de 800 mil, de 1 milhão? Onde é que vocês vão andar agora? Né? Então veja como a palavra de Jesus é extremamente atual. Tua irmã Lúcia está assistindo e pediu para você mandar um oi para Teresópolis. Oi, Teresópolis. Cara, eu estou muito famoso, né? Oi, Teresópolis, obrigado pela audiência. Que nem aqueles vídeos, né, que as pessoas ficam assim no Facebook. Diga a cidade que você tá vindo para eu mandar um oi só para ter audiência. Lúcia, você me paga, viu? O Celso disse assim, disse Karl Marx que ser radical é tomar as coisas pela raiz. Nesse sermão, Jesus tomou princípios éticos pela raiz como fio condutor para os seguidores levarem uma vida elevada a um padrão perfeito. Essa é a radicalidade de Cristo, trazer um padrão perfeito na maneira de se comportar para as pessoas imersas num sistema perverso. Isso. Porque a gente acha que o sistema perverso é só hoje, mas não né? Ou que nós somos... Obrigado, Celso, sempre muito boa a tua participação. A gente se vê condicionado a esse sistema, como se a gente pudesse dizer... O que eu posso fazer? As coisas são assim. Eu gostei dessa palavra do Celso, essa lembrança dele, porque ele fala: Jesus é radical, no sentido de que a palavra dele ilumina as nossas práticas e as desmascara. Porque é óbvio que eu vou dizer: pô, mas caramba, qual é o mal em comprar um vinho mais caro e ir num restaurante um pouco mais chique para... Caramba, eu trabalho o ano inteiro, dá um tempo, né? Jesus desmascara a nossa prática. Eu vou falar com vocês no próximo domingo sobre aquela parábola do rico insensato. Ó, seu estúpido, idiota! Essa noite você vai morrer e o que você preparou serve para quê? Então, essas palavras de Jesus, elas têm essa lâmina profunda mesmo, que vai à raiz, né? E que vai nos iluminar, no sentido concreto mesmo da palavra, para que a gente julgue as nossas práticas e o tanto que esse sistema inconsequente nos condiciona a viver dessa forma. E nos provoca a romper com o sistema, quanto for possível, né? Por isso que eu estou dizendo, não há bênção na pobreza. Também não há maldição na riqueza. A questão é Jesus Cristo. É esse o ponto que nós vamos colocar aqui, né? A pobreza voluntariamente assumida por causa de Jesus Cristo. Então, os ricos podem se fazer pobres por amor a Jesus Cristo. E os pobres de fato, aqueles que são vítimas de fato da pobreza, podem dedicar sua pobreza a Jesus Cristo e romper o ciclo da miséria. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E por outro lado, os ricos, ou os que têm acumulado, ou os que têm maior capacidade de adquirir, podem também dedicar suas riquezas a Jesus Cristo e dar a elas um destino justo, né? Então, essa é a questão aqui, tá? A Leocádia fez uma pergunta trazendo para um chão muito real das igrejas, dizendo: gente amada, por que igrejas evangélicas famosas, entre aspas,
ensinam errado e falam que estão certos e santos e ainda afirmam que se a gente questionar, estamos dando uma de rebeldes. Exato. Você não tem o direito de discordar do erro deles. Exato. Eu vou dizer aqui, eu vou responder a Leocádia com a última bênção. Bem-aventurados vocês, quando forem odiados, excomungados, quando injuriarem vocês, quando rejeitarem vocês, quando associarem ao nome de vocês adjetivos como rebeldes, heréticos, por causa do Filho do Homem. Por adesão a Jesus Cristo, e aqui eu repito a minha introdução, essa adesão não é institucional. Não espere que as autoridades das igrejas famosas adiram a Jesus Cristo. Elas não o farão. Não farão. As instituições não vão aderir. As denominações não vão aderir. Quem tem que aderir a Jesus Cristo sou eu e você. E se isso causar ódio, paciência. Se isso causar excomunhão, excomungação, paciência. Se causar injúria, se te difamarem, se te demitirem, eu já fui demitido e excomungado. Paciência, paciência. Por amor a Jesus Cristo, nem pense em voltar atrás. E agora vou dizer o ai. Vou dizer o espaço ai correspondente. Ai de vocês todos quando forem elogiados, porque assim procederam para com os seus pais, para com os antigos profetas. Então, cuidado vocês que estão sendo elogiados nos sistemas religiosos. Porque esses elogios podem esconder acordos tácitos. Ou seja, eu não ataco o seu pecado, você não ataca o meu. Tá bom, irmão? Fechado? Eu não ataco o seu pecado, você não ataca o meu. Eu sei que você anda pisando na bola. Eu não mexo a trave do seu olho, você não mexe a minha. Isso, exato. Eu não tiro a trave do seu olho, você não tira do meu e vamos de boa. Jesus é lindo. Vamos dois cegos pela frente. Cego guiando cego. Então, assim, existe no nosso meio esses acordos de cavalheiros e de damas, né? Olha, eu sei que você tem uns negócios aí meio torto e tal, uns negócios que, assim, a rigor, Jesus não quer. Mas, cara... Eu também tenho. Todo mundo tem rabo preso, né? Então, ninguém fala com ninguém e tal. Rompa com isso. Como o Celso falou, radicalmente. Dê nome aos bois. E pague o preço. Você vai estar em boa companhia. Agora, vou colocar aqui uma cláusula do apóstolo Pedro. Não sofra nenhum de vós como rebelde sem causa, como aquele que ai governo sou e contra. Não. Esse está sofrendo pelos seus próprios pecados, seus próprios danos. Agora, por causa de Jesus Cristo, vale a pena. Tem que ver que se o que a gente está defendendo... realmente é por causa de Cristo, ou se é de religiosidade, de políticas, às vezes. Eu recebi uma proposta, nunca contei isso, agora eu vou contar. Eu recebi uma proposta dizendo assim, Eliseu, você fica aí com essa palavra. Cara, pouca gente tem uma palavra como essa que você tem. Olha os elogios, né? Aí, cara, vem comigo que eu posso te fazer voar alto. Pensa na minha proposta, eu posso botar você nos maiores auditórios. Falei, cara, tô pouco me lixando para voar alto. Voar alto, voar baixo, contanto que eu traga maior glória ao nome de Cristo. E continuo sendo expulso e desconvidado. Não tem problema. Nem toca. Veja, desculpem, eu não estou querendo me envaidecer. Eu só quero, sim, demitido de faculdades, tendo doutorado e tudo mais. Sou doutor em teologia. Estou tecnicamente, academicamente apto a qualquer instituição. Né? Mas carrego no meu currículo demissões e excomunhões, entende? Agora, graças a Deus, né? Que isso não me magoa, não
não magoa, mas não fere. Mas é porque você não quer voar alto. Não quero. Se você quisesse voar alto, iria te magoar. Exato. Então depende do que a gente quer. O que vocês podem tirar de mim? O que vocês podem tirar de alguém que já perdeu tudo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que vocês podem arrancar de alguém, meus irmãos e irmãs? Quem pode tirar alguma coisa de quem já perdeu tudo? Né? A maior riqueza que nós temos não é o dinheiro, essas coisas aqui dos ricos, né? Fartura, felicidade, comunidade, né? Porque esse louvor está contrastando com ódio e rejeição. Então, a maior riqueza que nós temos não é essa. A maior riqueza que nós temos é a vida. E Jesus pede de nós não nosso dinheiro, não 10%. Ele pede a nossa vida. Se algum de vocês amar sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quem já perdeu sua vida para Jesus Cristo, pode perder mais o quê? O que as pessoas do mundo e das comunidades podem tirar de alguém que já perdeu-se a si mesmo, que não quer fazer do seu nome nada, não quer chegar a lugar nenhum. Não tem como pegar uma pessoa que já perdeu tudo por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Então, se eu me empobrecer por causa de Jesus Cristo, paciência. Se eu vier a ter fome e sede por causa de Jesus Cristo, porque vão ameaçar cortar o meu salário se eu não fizer o que tem que ser feito, ou não denunciar o que precisa ser denunciado. Não seremos o primeiro a passar fome, meus irmãos. Olhem as aves dos céus, lições das aulas passadas. Vocês não têm salário, não têm nada por causa do reino de Deus. Você, pastor, pregou a verdade na tua igreja e foi demitido. Conheço um monte de pastor falido. Né? Tu não és o primeiro, não será o último. Né? Vocês estão vivendo a vida chorando. A sociedade, as comunidades, as instituições estão produzindo dor e tristeza nos seus corações? Ora, o Filho de Deus chorou, meus irmãos. Por outro lado, vejam a que se deve a sua acumulação. Veja a que se deve a sua fartura. Se a sua fartura não é produto de rapina, como nós estudamos no Sermão dos Ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vejam se o prazer que vocês estão tendo agora não é por causa da surdez, do clamor de quem está chorando. E veja se esses elogios, esses tapinhas nas costas, né? Muito bem, irmão, muito bem, palavra boa, hein? E tal. Que veja se isso não é falso. E tenha coragem de romper. Tenha coragem, pelo amor de Deus. Isso foi forte. Celsa, nossa amiga seminária, Celsita! Está assistindo. Bem-vinda, Celsa. Nossa irmã querida. Ela diz assim: eu concordo com você, professor. Não há bênção na pobreza e nem maldição na riqueza. Totalmente certo. Sim, isso. Por causa de Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo. A teologia da libertação, ela às vezes derrapou nessa questão de romantizar a pobreza, de sacralizar a pobreza e acabou levantando questões que, a meu ver, eu conheço razoavelmente bem a teologia da libertação, admiro muito, né? Sou um crítico ameno da teologia da libertação, né? Sou mais adepto da teologia da missão integral, me parece um pouco mais evangélica, né? Mais equilibrada. Não há, né? Então, assim, não há bênção na pobreza. Por isso, Jesus não está nos chamando a fazer voto de pobreza. Ele está nos chamando a algo muito maior, que é entregar a própria vida. Eu sei que as nossas igrejas falam, irmãos, não é o dízimo, você tem que dar tudo, Jesus é dono de tudo, esse carro pertence ao Senhor Jesus, e etc. É oferta de vida e tudo mais. Eu sei. Eu sei que o discurso é esse. Na prática não é nada disso, né? Na prática não é nada disso. Disse o pastor Carlos Queiroz, né?
Eu não escrevo no meu carro nem na minha casa propriedade exclusiva de Jesus Cristo, porque é. Porque é. Minha casa está à disposição, meu carro está à disposição, então... Às vezes a gente escreve... Às vezes você escreve porque não é. Né? O pastor Falcão disse que a alegria é pertencer à minoria. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Você me anima nesse caminho. Graças a Deus. Eu e você sabemos o preço que a gente paga, né? Por andar na contramão e fazer parte da minoria. A Tatiana Javala diz: hoje até quem conhece a verdade quer se conformar ao, aspas, sistema abençoado. Sim, mas claro. A vida de partilha precisa ser aprendida com uma vida de prática diária. Exato. Rompam isso pessoalmente. Não esperem... eu sei que a Tatiana Javala e a família estão numa experiência com Deus de aprender a partilha, né? Tatiana, eu vou resumir assim sucintamente o que você tem compartilhado comigo. São angolanos, né? Moram aqui na região de Curitiba, e estão nessa caminhada com Jesus Cristo, né? De reaprender, né? Tenho sido muito edificado pela participação de vocês, né? E assim a gente vai descobrindo, sabe? Você vai descobrindo. Às vezes as instituições te impedem. Impedem. Não é que elas apenas pregam diferente, elas impedem você, porque elas te elogiam, elas te louvam, né? Você sabe que você está sendo egoísta, que você está acumulando, que você não é misericordioso, não é pacificador, e elas tratam como bênção. Aí você fala, cara, se eu tivesse errado, o pastor saberia, os irmãos saberiam e tal, e você não ouve o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo, bem-aventurados vocês que se fizeram pobres por causa do reino de Deus. Eu sei que vocês poderiam ter um padrão de vida superior, mas vocês resolveram propositalmente baixar o padrão de vida, porque não podem se fazer mais surdos por aqueles que são vítimas, né? Eu sei que vocês poderiam comer melhor, frequentar restaurantes mais caros, mas vocês têm preferido repartir, né? Para que outros também comam. Né? Porque não há limite para gastar com a gente mesmo. Não há limite. Claro que não. Até para os mais próximos, se você pagar, vamos dizer, para os mais ricos, não tem limite. Se você pagar 200 pila num restaurante caro, teu amigo foi no de 500, o outro foi no de... Né, numa sentada gastamos R$1.000. E aí o outro gasta não sei quanto, o outro abre uma bebida de não sei quanto. Não tem limite. Não tem limite. Claro. O Thales Ronan está dizendo, o jogador Robinho precisa saber disso. Foi acusado de estupro e apareceu na mídia com a Bíblia na mão, sendo perseguido. Isto é um juízo de Deus. Obrigado, Thales, por lembrar esses casos. Isso é um... Oi? Exatamente. Meu Deus do céu. Veja, obrigado por levantar esse tipo de coisa, porque isso é um grito do Espírito Santo para que a gente entenda o que o nosso sistema normaliza. Até onde esse sistema que se apropriou do nome de Jesus Cristo, até onde ele é capaz de se desviar e não perceber. Por isso que eu estou dizendo, não fiquem aí orando por reforma. Orar para Deus tocar no coração e tal, orar por uma reforma e tal. Reforma, avivamento, seja lá o que for. Não fiquem orando. Rompam já. Não estou falando para sair, não. Não estou falando para ninguém romper com denominação, instituição, igreja, não. Rompam no coração. Façam o caminho de Jesus Cristo dentro das suas instituições. Dentro delas. Como testemunho para elas e, se necessário for, contra elas. Elas têm que ver. As pessoas precisam ver o que é seguir a Jesus Cristo. As pessoas precisam ver que você poderia ter um carro caríssimo, mas você anda com um carro mais simples, porque você está doando o restante. As pessoas precisam ver que você decidiu dar muito mais do que 10%. As pessoas precisam ver que você optou por um padrão de vida simples, que você freou o consumismo na sua família. Não, nós não vamos sair comprando
todo lançamento de televisão, todo lançamento. Não, não, nosso sofá tá bom ainda, tá bom ainda. Não precisa trocar por um mais moderno. O pastor Carlos Pinheiro falou pra gente, né? Eu tenho, como é que ele chamou o terno dele, o lustroso? O brioso? Brioso. Ele falou, eu tenho um terno só, né? É o meu brioso. Faz muitos anos, né? É o brioso, tá lá, é um terno só. É isso. Ele falou que uma vez entrou numa conferência para pregar, foi convidado, chegou lá de avião e tal, chegou uns 15 minutos antes. Aí a moça da recepção chegou para ele e falou assim, cadê a sua inscrição? Ele falou, não tenho inscrição. Ah, mas a pessoa tem inscrição para poder participar. Eu falei, tá bom, então vou esperar aqui. Então o senhor espera ali, o senhor então o senhor espera aqui que o senhor não tem inscrição. Aí ele falou, bom, eu sou obediente, né? Vou sentar aqui. Daqui a pouco vem lá o organizador da conferência e fala assim, Pastor Carlos, o senhor está aqui, nós estamos esperando o senhor e tal, o que houve? Não, é que a recepção... Ele era o conferencista. Chegou lá sem o brioso, né? Sem os trajes formais, né? Bem simples e tal, né? Bem irônico, falou assim, daí ele falou assim, não, é que a moça aqui pediu para eu aguardar, eu estou aguardando. Eu não tinha inscrição. Ele é o pastor conferencista, por que o senhor não me disse? Mas você não me perguntou, né? Entende? Então, assim, é aquela lição do santo, né? Para fazer o sistema enxergar o que ele está fazendo, né? Para baixar um pouco a bola do sistema, né? O Celso disse, a graça de Cristo não foi derramada sobre CNPJs, ela foi derramada sobre CPFs. Exato. Cada qual que busque o padrão perfeito de Jesus, pois as denominações não apresentarão tal padrão. Exato, exatamente. Eu digo isso... Ele não botou no futuro, ele colocou não apresentar, mas deve ser... Sim, tanto faz. Não apresentam. Tanto faz. A ideia dele é muito bem-vinda. Pelo seguinte, não esperem, isso que eu estou dizendo, a gente tem como é que eu vou dizer, um espírito, uma consciência de manada, rebanho, né? Rebanho, vou usar uma figura bíblica. E a gente permite que esse espírito corporativo, de corpo, né, nos direcione. Todo mundo faz assim, sempre foi assim, né? Deve ser assim, deve estar certo. Cuidado com isso, cuidado. Nós não seremos salvos, como eu falei, nossas igrejas não salvam. Nós não seremos salvos por manada. Nós não seremos salvos por rebanho. Ninguém vai entrar na cidade santa, no mundo do porvir, né? Dizendo assim, eu sou da igreja do pastor fulano, eu sou da denominação tal. Tá, mas o que você fez, cara pálida, com a graça que lhe foi dada? Né? Então, cuidado com esse espírito de corporação. Né? Cuidado, denominação, igreja e tal... são relativizados aqui. Né? Eles não têm a autoridade máxima, não. Nós somos protestantes, evangélicos, e para nós sola Cristo e sola a Escritura. E ninguém pode interferir na minha consciência diante de Deus. Então, qualquer um de nós pode dizer, vocês me desculpem, mas eu não creio dessa forma. Vocês não me levem a mal, mas eu não consigo crer. Então, por favor, respeitem minha consciência, né? Eu não vou pagar um tijolo desta construção. Não vou pagar. A campanha, tá, pois é, mas eu não vou. Mas a igreja decidiu, pois é, mas eu não vou. Eu e Irene podemos dizer com muita satisfação, né? Não tem um tijolo pago pelo dinheiro sagrado que nós adquirimos em construções sofisticadas, nenhuma. Pode ter em alguma vila aí, periferia, em outras nações e tal, onde as pessoas estão morrendo de frio, porque a igreja falta parede, falta porta, pode ser que tenha. Mas em grandes construções, em projetos de conforto da comunidade, graças a Deus não tem um cisco de areia nosso. Já em casinhas... Em casinhas tem, casas destruídas tem, casa de pobre, mesa dos irmãos desfavorecidos, pastores jogados na rua, no lixo. E daí não cuida e a gente tem que cuidar. Aí nós vamos atrás, porque Jesus Cristo iria. A Tatiana já vai lá mexer, disse exatamente o que acontece. Ela disse, as instituições te exaltam,
te impedem sim, principalmente quando você é prestativo e útil. Se tem te dons... impedem? Ah, impedem, tá, entendi. Impedem. Tá, eu falei então, que impede. na igreja, se você é prestativo e útil, se você tem dons e talentos, se você não sai delas, você não consegue ver. Por causa do ambiente das palminhas nas costas. Exatamente. Porque daí se você é útil para a igreja, você vai receber essas palminhas nas costas. Exato. Você acaba achando, você acha que é o que você não é. Exatamente. É aquele negócio que a gente está falando sobre se a aprovação mútua. Sim, que Jesus falou, mútua. Vocês se aprovam mutuamente, né? Então, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Isso. Lucas 6, 43 a 45. Nossa vida vai testemunhar mais do que nossas palavras. Tem um texto, eu não vou procurar aqui agora, porque nosso tempo está correndo, que é bem-aventurado aquele a quem o Senhor louva, né? Acho que é Paulo, né? Porventura procuro eu o louvor dos homens. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor louva, né? Melhor coisa é ser louvado, ter a aprovação, né? Bem-aventurado o servo bom e fiel, foste fiel no pouco, né? Então, buscar o louvor de Deus. E Paulo é tão radical nisso, para lembrar de novo ali dos céus, ele é tão radical nisso que ele fala o seguinte: nem eu me aprovo. Nem eu me aprovo. É 1 Coríntios 4, eu acho. Nem eu me aprovo. Quem me aprova é o Senhor. Eu acho que é 1 Coríntios 4. Nem eu me aprovo. Quem me aprova é o Senhor. Quer dizer, até eu mesmo, tipo assim, olha, Eliseu, bem, você falou bem e tal, puxa, as pessoas gostaram, mas relativiza isso, relativiza, deixa lá. Deixa o Senhor falar contigo. Não permita que os elogios, os louvores, a aprovação, como a Tatiana falou, te iludam e te façam pensar que você é o que você não é. A Leocádia fez tipo uma denúncia aqui, mas numa igreja que eu conheço, você entra numa porta secreta, sai pela secreta e faz as refeições na igreja, numa sala luxuosa, onde só pastores e seus familiares comem. Até a louça é da mais alta qualidade. Nossa, mano. Estou dizendo, o sistema admite horrores, né? O sistema admite lavagem de dinheiro, né? Não estou me dirigindo a ninguém especificamente, mas é de domínio público, tá aí nas notícias, né? Crimes sexuais, quer dizer, uma série de coisas, né? Então, meus irmãos, ou a gente rompe com isso, ou nós corremos o risco de ser considerados cúmplices, né? Só para fazer uma conexão com o nosso tema, eu acho que essa palavra que nós lemos hoje, ela mostra a descontinuidade com esse sistema que Jesus reprovou. E a formulação de um caminho que inverte completamente os padrões, né? Inverte completamente os padrões. Deixe-me apenas avançar aqui, depois você leia lá o esboço que eu fiz um esboço bem longo sobre essa lição, mas eu só queria então aplicar a minha chave de leitura aos textos para que vocês pensem o seguinte, vejam se vocês concordam. Quando Jesus fala o pobre, eu vejo aqui duas situações, e essas duas situações se aplicam pelo menos as 3 primeiras bênçãos. A última eu vou excluir por enquanto, porque eu não vejo os 2 casos nela. Mas pode ser que haja. Pode ser que haja. Eu vejo aquele que se faz pobre, ele não é pobre, ele tem posses, ele tem bens, mas ele se faz pobre. E aqui eu me lembro daquela palavra de Jesus, eu anotei aqui em algum lugar, 2 Coríntios 8:9, falando de Jesus Cristo, quando fala assim, porque vocês bem conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre. Exatamente. Os discípulos, nós falamos acho que na aula passada, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Então essa é uma primeira categoria de pobre, aquele pobre voluntário.
Eu não estou falando aqui de voto de pobreza, embora o voto de pobreza não esteja proibido. Não está proibido, né? Algumas pessoas abrem mão de toda a renda para dedicar-se integralmente à vontade de Deus e são sustentadas por outros. Então, o voto de pobreza não está proibido. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Mas o seguir a Jesus pode impor a nós uma pobreza voluntariamente assumida. E eu vou citar como exemplo máximo o próprio Jesus. 2 Coríntios 8:9, vou citar de cor. Vocês bem conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, aliás, vou lá ler para ler o final certinho. Sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que pela pobreza de Cristo vocês se tornassem ricos. Então fala aqui de uma pobreza assumida, né? Uma pobreza voluntariamente assumida para produzir a riqueza de todos. Porque Jesus fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus escatológico? Não! Não o reino da Jerusalém de ouro. É o reino de Deus. Não está falando no futuro. Será o reino de Deus. É. Essa pobreza assumida como é que fala? Introduz você na nova ordem do reino de Deus. E você não ficará na miséria, porque a dinâmica do reino de Deus produz fartura. Por isso, bem-aventurados vocês que agora passam fome, porque terão fartura. Fartura onde? No céu? Não. Fartura agora. Por quê? Porque vocês rompem com uma ordem econômica, a ordem da acumulação, e adentram outra ordem, a ordem da partilha. Então pode ser uma fome voluntariamente assumida. Eu poderia encher minha mesa do bom e do melhor, mas eu vou comer a minha marmitinha para que outros comam. Para que outros comam, né? Algumas pessoas que me criticam por praticar doações, né? Dízimos e doações, deem o nome que quiser, meu problema não é com a nomenclatura. Eu falo, cara, eu desejo a você que você coma tudo que você produz. E até mais um pouco, porque tem crédito. Isso mesmo. Coma tudo que você produz. Se você ganhar 10 mil, coma os 10 mil. Se você ganhar 50 mil, coma os 50 mil. Porque uma pessoa que ganha 50 mil por mês, ainda tem crédito, o banco vai lhe dar o que ele quiser. Coma tudo isso. Eu não quero viver assim, né? Eu quero tentar viver sempre abaixo do meu padrão de vida, para que outros se beneficiem da minha capacidade de ganhar. Só para completar, o segundo caso é o caso da vítima. Então, nem todo mundo que é pobre porque optou pela pobreza, como a mulher do Dória falou, né? Eles querem morar na rua, né? Não! Ele é pobre porque ele é vítima da pobreza. Nesse sistema econômico, ele está sendo empurrado para fora. E é como se as autoridades pudessem dizer, porque dizem, morram desgraçados. Vocês só dão despesa. Morram. É claro que esse sistema econômico nosso quer que uma grande massa de pobres morra. Porque eles não são úteis. Eles são inservíveis. Esses têm uma saída no reino de Deus. Esses têm uma esperança. E eu não estou falando aqui de conformismo. Eu acho que a palavra de Cristo os arranca do sistema que os exclui. E os chama a assumir a tutela da sua própria vida. E ofertar sua pobreza a Cristo. Crer em Cristo a partir da sua pobreza. E crer no reino de Deus. E esses encontrarão o reino de Deus. E no reino de Deus, aqui e agora, encontrarão aqueles que partilham. O pastor Ariovaldo Ramos,
que é um dos meus mentores, e eu digo isso com muita satisfação, sem receio nenhum, né? Eu não venero ninguém, critico a todos, mas eu gosto muito da caminhada que ele faz e assumo esse alinhamento, crítico, porém alinhamento. Ele diz o seguinte: quando alguém é vítima da sociedade, aqui no caso pobreza, fome, tristeza, etc., a pergunta que se deve fazer não é onde está Deus, porque Deus deixa a casa do pobre lá no morro cair. Onde está Deus que não socorre as crianças miseráveis que passam fome, que morrem e tal? A pergunta que nós devemos fazer é: onde estão os filhos de Deus? Onde está o reino de Deus? Onde estão os discípulos de Cristo que não fazem nada, que não denunciam, que não repartem, que não mudam essas estruturas, que não abrem a boca em favor da justiça, que não partilham os seus bens? E eu subscrevo completamente. Então, para todos os casos aqui, as 4 bem-aventuranças: fome, aliás, primeiro, pobreza, fome, tristeza e rejeição, vou incluir as 4, eu vislumbro aqui 2 possibilidades de bem-aventurança, por causa de Jesus Cristo. Então, estou aplicando a minha cláusula, certo? Entendeu? Estou aplicando a minha cláusula. Certo. Eu vislumbro 2 situações. Você pode assumir a pobreza voluntariamente, você pode assumir a fome voluntariamente, você pode assumir uma tristeza voluntariamente. A tristeza que não é tua. Não sou eu que estou sofrendo horrores. Não, eu estou razoavelmente bem, eu me viro. Mas ao redor de mim tem muito choro. Tem muita gente gritando, clamando, desesperada. E eu vou chorar com eles. Então, é um choro que eu assumo voluntariamente. Como Jesus assumiu a pobreza, a fome e a tristeza do mundo e o horror do mundo. Jesus chorou. Chorou lágrimas que não eram dele. Jesus chorou e carregou pesares e tal que não eram dele. Nós somos chamados a sofrer o sofrimento de Cristo, como Paulo diz em Gálatas, né? E sofrer o ódio de uma sociedade que não é contra mim especificamente, mas eu a assumi por causa de Cristo. Então essa é uma cláusula. A outra cláusula é aquela do cara que é pobre porque é vítima. O cara que passa fome porque é vítima. O cara que está chorando porque é vítima e que está sendo excomungado da sociedade para morar nos lugares mais inóspitos, perigosos, desassistidos, porque é vítima do nosso sistema. Esse cara é chamado por Jesus a assumir seu papel de sujeito e romper esta exclusão. Assumir sua pobreza agora, não como vítima, mas como fidelidade e confiança a Jesus Cristo. E sair deste lugar de impotência e assumir Jesus Cristo, assumir a esperança de Jesus Cristo e virar o jogo. Vou dar aqui como exemplo o sem terra. O sem terra, o sem teto, ele poderia ser um mendigo. Uma pessoa excluída do campo, como meus pais foram, ele poderia ser um mendigo. O que resta para alguém excluído do campo, senão os piores empregos da cidade ou a mendicância, porque não consegue pagar aluguel, não consegue pagar as contas, não consegue, etc, etc. O que vai acontecer com uma pessoa que foi despejada da sua casa, como minha família foi? Quase foi. Porque o pai operário não conseguia mais pagar os aluguéis. A rua. Agora, quando eles assumem a sua tutela, quando eles falam, vamos virar esse jogo e se organizam como movimento de sem terra, como movimento campesino, como movimento de sem teto, eles rompem a lógica da exclusão. Que a sociedade os expulsa para os lixões para que morram. Eles rompem essa ordem.
E eles falam, não, nós vamos organizar. Nós vamos buscar a lei. Nós vamos buscar nossos direitos. Nós vamos para o centro da cidade, onde eles não nos querem. Nós vamos fazer doer no bolso deles. Eles vão ter que ouvir o nosso grito. Nós vamos nos organizar. E assim o sem-teto passa a ter teto, e o sem-terra passa a ter terra, e aquele que tinha fome passa a ter fartura. Isso, para mim, é o cumprimento desse segundo caso da pobreza. Então, não há bênção na pobreza, não há maldição na riqueza. Mas, por causa de Jesus Cristo, a pobreza pode se tornar bênção, e por causa de Jesus Cristo, tudo isso que você acumulou pode se tornar sua própria maldição. Esse é o ponto. Ok. Tá, fechei. Eu quero voltar àquela questão do Ari, sim, ele disse tá. que nós temos que perguntar onde estão os filhos de Deus, né? Mas o que a gente vê, e eu digo isso, mas eu vou dizer mais uma vez e depois vou ler uma pergunta da Ildes, que tem a ver com isso. Isso é uma introdução à pergunta dela. Legal. A igreja é responsável, né? A igreja, sim. Então onde estão os filhos de Deus? A igreja seria responsável. Mas responsável pelo quê? É responsável por ajudar os pobres e se envolver na solução de problemas em relação a isso. Mas existe um sistema. Sim. O que a igreja faz, normalmente? Ela doa cestas básicas, especialmente no Natal. Sim, sim. Ela não é totalmente deslocada, né? Ela faz algumas obrinhas sociais, certo? Certo. Só que ela não entra na questão estrutural da pobreza. Okay. Aí a pergunta da Aildes é o seguinte: podemos dizer, ai de vós que elegeis déspotas para oprimir os meus pequeninos? Boa. Então, essa pergunta Excelente. É muito boa, porque Sim. Isso aconteceu e está acontecendo. Sim. Ontem mesmo eu coloquei... Os fariseus davam esmolas. Exatamente. Então, até aí, também dá esmolas. até aí a igreja está junto com os fariseus, está em boa companhia. Okay. Nós também, se dermos esmolinhas, moedinhas e tal, fazemos menos do que os fariseus. Eles davam esmolas mesmo, né? E a gente dá moedinhas, às vezes, né? E aí, ontem eu coloquei uma publicação que é o meu, assim, é a minha luta, o meu questionamento, né? Eu coloquei, por que o pobre que não tem consciência de classe vota no rico que nem sabe de sua existência? O rico não sabe da existência do pobre, mas o pobre o elege para dominá-lo e para praticar políticas sociais. Ele assume o lugar. Que ignoram as minorias, que ignoram a pobreza, entende? Então, assim, é incompreensível. Como um amigo nosso falou há muitos anos atrás, ainda quando a gente nem tinha consciência, eu sou trabalhador, eu tenho que votar em trabalhador, em quem defende os trabalhadores. Então, o rico quer a mão de obra do trabalhador. Eu estou falando rico de uma maneira geral, inserido no sistema, dentro disso que você está dizendo, né? Então, dar cestas básicas, mas eleger aqueles que oprimem, déspotas que vão oprimir os pequeninos, é completamente contraditório. Eu me lembrei que quando nós estudamos sobre esmolas, nós dissemos que no hebraico a palavra esmola significa justiça. Então, o que nós fazemos hoje como esmola não tem nada a ver com as escrituras, né? Ele não toca as estruturas da pobreza. Eu lembro aqui a frase do famoso bispo lá, né, arcebispo, como é que é? Dom Helder Câmara, que falou, quando dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que os pobres têm fome, aí me chamam de comunista, né? Esses dias também alguém contou para nós uma historinha do Paulo Freire, em que Paulo Freire estava numa roda de pessoas de sítio, analfabetas, aquele povo que a gente conhece bem, né? O povo do sítio, analfabeto, pobre, desprovido de quase tudo, né? Pobreza, né? A pobreza do sertão brasileiro. E a pessoa disse para ele assim, mas o senhor é doutor, né? O senhor sabe tudo. Aí o Paulo Freire foi empurrando ele contra o próprio argumento dele, né? Mas por que eu sei tudo?
Ah, porque o senhor estudou e eu não. E por que eu estudei e o senhor não? Ah, porque seu pai provavelmente tinha condições de botar o senhor na escola e o meu não tinha, eu tive que trabalhar cedo. Por que meu pai teve condições de colocar a mim na escola e o seu não teve? Ah, porque provavelmente... Sei que ele foi empurrando o cara contra a situação, né? Por que meu pai tinha emprego, o teu não? Até o cara próprio reconhecer que faltou a políticas públicas que pudessem dar a ele a mesma oportunidade, né? Esse comentário da Irene da Aildes, a Ildinha, esses comentários me lembram o seguinte: alguns cristãos acham que não é tarefa do Estado cuidar das minorias e dos desfavorecidos. Eles acham que isso é tarefa da igreja. Falso. Quando eu digo que nós cristãos temos que assumir as causas de Jesus Cristo, não é para substituir o Estado. A tarefa que o dízimo cumpria no Antigo Testamento, no nosso Estado atual, na nossa sociedade democrática, Estado de direito democrático, hoje, é atribuída ao Estado. Então não é a igreja, como aconteceu na Idade Média, em muitos outros lugares, não é a igreja que cumpre o papel da beneficência, né? Da caridade para com os pobres. No nosso país, na nossa Constituição, é o Estado. Então você poderia dizer, tá, então a igreja não tem nada a ver com isso. Não! A igreja tem a ver com muito mais do que isso. A igreja tem a ver com o reino de Deus. E ela deve abraçar as causas de Cristo como um protesto, como uma denúncia e como uma exortação permanente ao Estado. Agora, se ela não abraça as causas de Cristo, como ela vai denunciar o Estado? Como ela vai exortar o Estado? Como ela vai funcionar como um juiz moral do Estado? Se ela, ao invés de denunciar o Estado, ela imita o Estado e a sociedade desse Estado, né? Fazendo como a irmã ali falou, a sala secreta, a elite, né? A elite, quer dizer, em vez da igreja ter uma comunidade jesuânica, como a igreja primitiva, ela tem uma comunidade que reflete ipsis literis a sociedade do mundo. Então é claro que ela não pode denunciar essa sociedade. E ainda denuncia partidos políticos que tratam da desigualdade, que querem mudar a desigualdade. E tudo com a falsa desculpa do medo do comunismo. Um lobo canalha disse essa semana que lutar por igualdade social é desobedecer a Deus, porque a meritocracia é divina. Lobo vestido de ovelha, perverso, porque sabe o que está dizendo. Não tem o álibi da ignorância, da inocência. É um mestre de fama nacional e internacional. Teve a coragem de dizer que lutar por igualdade social é desobedecer a Deus. Porque sempre vão existir pobres, né? Esse sistema que está pregando para nós. Nós temos que romper isso, irmãos. Temos que ter a coragem de romper isso e dizer, cala-te, ó filho do diabo. A tua alma está, como disse Pedro para Simão, né? Tua alma está em fel de amargura, arrepende-te para que Deus tenha misericórdia, né? Porque nós não podemos distorcer o Evangelho, nós seremos culpados disso, né? Então, irmãos, o que eu estou tentando fazer aqui é uma exposição clara do Evangelho, bem fundamentada nas ciências de interpretação. É claro que eu proponho umas chaves de leitura que você, evidentemente, pode questionar, né? Só lembra que você pode cair no risco da teologia da pobreza, em que você sacraliza a pobreza, né? Ou você pode cair no outro risco, que é
deixar os pobres como devem ficar em troca de um prêmio no céu futuro. Eu defendo a minha chave de leitura como uma que faz justiça ao evangelho como um todo, né? Então vocês analisem, julguem e tal, para ver se tem pé e cabeça. O horário está avançado, mas eu vou fazer mais uns comentários aqui. Sim, e eu terminei. Eu não vou... A Cida está dizendo o seguinte: eu parei de dizimar na denominação que frequento, kkk. E as pregações já estão quase me amaldiçoando. Com certeza. Mudou o tom da conversa comigo. Sim, parei com as ofertas generosas, até o Boa Semana, deve ser um programa, acabou. E aí eu brinquei com ela e falei assim, só não conta que tá assistindo nossas aulas. Aí ela falou, é verdade. Comprometa-se com as causas de Jesus Cristo. Né? E o Celso levantou uma questão bem interessante, que talvez vai até... seria até outra... Sim, a gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula. Não há bênção na pobreza, mas o sistema é tão perverso que romantizou de certa forma a pobreza. Vide o movimento do romantismo assim que a Revolução Industrial ganhou força. E as igrejas mercenárias aproveitaram-se dessa romantização para oferecer aos pobres o sermão da casa, o sermão do carro, o sermão do emprego. Sim, introduzi-los na lógica da Revolução Industrial, aí entra capitalista, aquela teologia da... Claro, eu sou rico porque sou abençoado, você é pobre porque não se esforçou bastante, né? Mas se você tiver fé, se você fizer sacrifício, se você sacrificar no altar e tudo mais, aí as pessoas vão, né? Dando seus relógios, suas poupanças, seus cartões, né? Esses dias eu vi um pastor reclamando, não sei se foi o Celso que colocou, um pastor reclamando que alguém doou um carrinho velho para a igreja, mas o carro tinha tantas dívidas que custava mais caro pagar as dívidas do que o carro. E ele estava reclamando com isso. É a lógica capitalista. O que eu estou propondo é tire esse óculos capitalista, né, e leia o evangelho com as lentes do evangelho. Né? E nós que temos provisão, nós que estamos empregados, que temos como pagar as contas, avaliemos claramente onde nós podemos baixar nosso padrão de vida. Não para comê-lo, mas para doar, para produzir generosidade. Porque uma pessoa que você tire da miséria é um cidadão do reino de Deus. Ali, aonde a fome foi vencida, aonde o choro... Lembra, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, consolar os quebrantados. Lembram disso? Lucas 4. Ali aonde houve fartura, aonde a pobreza foi superada, ali o império de Mamon foi vencido e o reino de Deus se manifestou. Ali aonde o pobre volta à sua dignidade, ali o reino de Deus se manifestou. Então, é uma lógica da partilha. Nós que estamos sendo abençoados, baixarmos nosso padrão de vida, né? Baixe o padrão de vida, veja o que você pode cortar, o consumismo que você pode frear e reverta isso para tirar pessoas da miséria. E com isso denunciando o Estado, que é quem tem o poder delegado por nós de efetivamente diminuir a desigualdade social, claro, né? Não é tarefa da igreja. A Edlamar disse, podemos dizer que quanto mais inseridos nas atividades das instituições, mais distantes do caminho de Jesus nós estamos, infelizmente. É possível. Queremos sempre o melhor e o mais caro, e com a permissão dos pastores nos enganando que estamos indo bem. Exato. Você está prosperando. Eu diria o seguinte, Edila, diria o seguinte, que vale como suspeita, vale. E como a nossa salvação, nós somos protestantes, evangélicos, né? A maioria de nós aí não católicos. Se é católico, você tem uma alta crença, né? Perigosa, eu acho, né? Então, mas essa advertência que a Edilamar colocou vale como suspeita. Será que nós estamos fazendo certo? Será que é assim mesmo? Será que essa palavra de Jesus significa isso?
como um sermão famoso que nós ouvimos, né? Que a igreja primitiva foi tola e burra quando doou seus bens para socorrer os pobres. Porque muitos anos depois caiu na miséria e teve que ser socorrida pelas doações que o apóstolo Paulo levantou. Essa exegese está certa, né? Então os irmãos devem ter a suspeita, né? Suspeita. Isso está certo? Jesus Cristo faria isso? Essa é a questão, né? Uhum. E eu respondi para ela que a gente se engana a si mesmo e ajuda a enganar outros, né? Sim, tem que romper essa teia do conforto aí, né? Eu espero que essa palavra de Jesus tenha tirado o conforto de todos nós, porque o nosso aqui está tirando. Nós estamos desconfortáveis com a palavra de Jesus, estamos vendo como nós podemos aderir a essa teologia do reino de Deus, né? Tô ficando com medo desse curso. Sou filho de crente, tenho 54 anos, tenho uma longa experiência com igrejas, mas meus olhos estão sendo abertos um pouco mais, né? Com esse estudo que eu mesmo, né, estou ministrando. Então, eu sou o primeiro aluno dessa própria palavra. Meus irmãos, Deus abençoe. Tem mais. Tem mais? Desculpa. Então vamos lá. Que horas são? Não sei a hora, eu fechei aqui. Tá. Deixa eu ler o resto. A Cida disse, essas vítimas têm maior amor, pois eles dividem até o que não tem, porque não tem ninguém massageando o ego deles, aprovando, né? Então eles dividem. Eles rompem, O Thales colocou assim, muitos continuam elegendo o espinheiro para governá-los. Perfeito. Lembrando daquela parábola, Apólogo, né? de Jotão, maravilhoso. Leiam lá no livro de Juízes, acho que capítulo 10, por aí, maravilhoso. Tatiana... Leia antes de votar. Exatamente. Fantástico. Mesmo, serve uma bem pra das hoje. mais violentas críticas contra o poder despótico que a Aildes falou. Sim, a Tatiana disse, porque 2 Coríntios 10, 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, se aquele é quem o Senhor louva. Obrigado, né? Tatiana, exatamente. Então é isso, e o Jasley diz que compartilha sempre. Legal. Tudo tá compartilhando, a gente pede para compartilhar. Gente, a gente esquece de pedir, não é o nosso jeito, mas se vocês gostarem, compartilhem com outros. Isso é a verdade sendo transmitida, tirando um pouco das trevas, né, gente? Acabando um pouco com as trevas, né, que nós estamos vivendo hoje. Beijo para todo mundo. Tchau, boa semana para todos, Deus abençoe.